Muito bom dia, muito boa tarde, muita boa noite, depende do horário que você está assistindo, ô pessoa amante da sétima arte da histologia brasileira. Eu estou aqui para uma aula de tecido adiposo, juntos com os meus amigos Alessandro Miranda, Emanuele, Gabriela, Juliana, Marcela, eu, Rafael e a Thaís. Neste glorioso dia em que o sol está rachando no céu, os pássaros cantam lá fora, vamos ter uma aula animada, você e eu juntos nessa grande aventura que é a histologia. Vamos lá, vamos começar com uma breve introdução deste tecido. Ele é um tecido conjuntivo especial, que tem uma grande predominância de adipócitos, e eles são encontrados em grandes grupos ou em pequenos grupos, depende da região em que você está estudando momentaneamente. Em relação ao peso corporal, em homens ele acumula de 15 a 20% do peso e nas mulheres ele acumula de 20 a 25% desse peso total. Agora, se você reparar nessa imagem, os pontos que a gordura é acumulada nos homens é diferente do que a gordura é acumulada nas mulheres. Nos homens ela é acumulada de forma a ter um formato de uma maçã e nas mulheres no formato de ter uma pera. Agora, a sua função principal, você me pergunta, é a função principal que você não deve esquecer na vida. É que ele é o depósito de energia do corpo. Ele é o galpão onde é guardada a energia do corpo e essa energia é guardada em forma de triglicerídeos, pois eles são os que melhor acumulam as calorias por grama. Neste caso, o triglicerídeos ele ocupa 9,3 quilocalorias em uma grama. Sim, é muita coisa. E assim, as outras funções dele, que ele tende a ter a modelação da pele em lugares que estão vazios pelo corpo, eles tendem a acumular esses lugares. Os coxins absorventes de choques que estão presentes nas palmas das mãos, dos pés, no pericárdio visceral, no coração e na volta do bulbo ocular e esses são utilizados como recursos de energia apenas em estados de emergência crítica de nosso corpo. Nós vamos falar desses casos um pouco mais à frente. Eles tendem a ter isolamento térmico por causa da retenção de calor, que nós vamos citar a retenção de calor mais à frente também, e sua secreção de moléculas, que nós vamos falar à frente também. É apenas uma citação dessa introdução. E ele é subdividido em dois: adiposo unilocular amarelo ou adiposo multilocular pardo. É subdividido, pois o unilocular, as suas células têm apenas uma grande gota de lipídios, enquanto os multiloculares têm pequenas gotas de lipídios espalhados em uma célula. E a sua quantidade de tecido regulado no corpo de uma pessoa é regulado pelas vias de regulação de peso a curto prazo, que são o peptídeo YY e a grelina, e as vias de regulação de peso a longo prazo, que é a leptina, não esqueça esse nome, pois vai ser muito citado e é muito importante, e a insulina. Vamos começar pelo primeiro, o tecido adiposo unilocular, que tende a ter uma cor branca a amarela escura, dependendo da sua dieta que você come diariamente. E nela temos o panículo adiposo, que é uma camada sob a pele, e esta que acontece a isolação térmica do corpo. Ele é composto, em sua maior parte, por células grandes e esféricas quando isoladas e quando estão juntas tendem a ter um formato oval e dentro dela forma uma grande e única gota de lipídios. E nesse sistema é possível encontrar os septos de conjuntivo, que são conjuntos de vasos sanguíneos. Nesse caso, não tem muitos, mas é formado pelos capilares e pelos nervos. E lembrando que esses nervos, suas terminações nervosas, tendem a se encontrar nos vasos e não se encontram nas células. E você consegue reparar nas estruturas celulares que é conectado por fibras reticulares e fibras de colágeno 3. E esses triglicerídeos no tecido unilocular, eles são armazenados você ocorre sua alimentação,
E no intestino tem os quilomicrons que pegam eles e levam em forma de ácido gráfico para as suas células, e as suas células elas absorvem o ácido gráfico, e dentro da célula ocorre a transformação desse ácido gráfico em triglicerídeo. Pode ser absorvido pelo fígado, também em uma forma de VLDL, e as próprias células adiposas podem fazer a síntese deste triglicerídeo. E na hora de liberar esses triglicerídeos para alguma ação ou utilização de energia, eles são liberados pelas lipases em as mobilizações neurais e hormonais, como citados na introdução. Quando se tem um período deficiente em calorias ou um período muito frio, o tecido ele pode perder muita quantidade de gordura, virando um tecido com células fusiformes e raras cutículas. Em alguns casos, quando se tem uma atividade física extensa ou uma grande quantidade de frio vindo no seu corpo, esse tecido ele pode ocorrer uma transdiferenciação em tecido adiposo multilocular. Ele se transforma sozinho no tecido adiposo multilocular em relação às necessidades do corpo momentaneamente. Como foi dito, as terminações nervosas elas se encontram nas paredes dos pequenos vasos que são encontrados, e apenas poucos adipócitos uniloculares são inervados pelos nervos. E, só de curiosidade, são terminações nervosas amielínicas, não são mielínicas. E essas células uniloculares, elas têm a sua origem no mesênquima embrionário, vindo das células-tronco mesenquimais, e elas sofrem diferenciação pelos fatores de transcrição PPARY e RXR. Nas duas imagens você pode ver a diferenciação em adipócito unilocular e multilocular, e uma imagem muito agradante aos olhos da humanidade que mostra o desenvolvimento desse tecido adiposo na obesidade e no emagrecimento. A primeira olho nu assim, você repara que ele tem uma semelhança muito grande com a mitose e a meiose, que se multiplica e depois se torna apenas um. E aqui nós temos um vídeo que mostra como é feita a absorção lipídica pelo adipócito unilocular. Nesse caso aqui, os quilomicrons deixaram o ácido gráfico e, por difusão, a parede das células absorvem esse ácido gráfico, que é transformado em triglicerídeos e é anexado com os outros triglicerídeos. Agora vamos ao tecido adiposo multilocular. E esse é pardo por causa principalmente do seu grande número de mitocôndrias e por causa de sua alta vascularização, bem diferente do unilocular. Este representa um total de 5% do peso total dos fetos e bebês humanos. Ele tem bastante abundância em animais que hibernam, e no feto ele tem uma localização bem determinada, podendo dividir espaço com o unilocular, mas localizações bem determinadas como as costelas, áreas do pescoço ou áreas nas costas de uma pessoa. Elas são células com gotículas bem menores, as células têm um formato poligonal com um núcleo bem arredondado, e você vê uma presença grande de mitocôndrias em sua região. Ele tem especialização em produção de calor, que é chamado de termogênese, e com isso ele acaba se tornando ótimo termorregulador. As suas terminações nervosas, diferente do unilocular, este caso eles atingem os vasos sanguíneos, que são múltiplos, e os adipócitos, ou seja, atingem as células e os vasos. A sua formação é feita pela modificação das células-tronco mesenquimais pelos fatores de transcrição PRDM16 e APGC01. E estas foram as referências utilizadas por nós
amantes da histologia, neste lindíssimo trabalho feito com muito amor e carinho para vocês, jovens e adultos dessa linda nação brasileira. Nós pegamos do Junqueira e do Carneiro Histologia Básica, Texto e Atlas, e do Royce e do Paulina, Histologia Texto e Atlas, com este quadrinho de resistência à gordura dos nossos adipócitos. Vá, estude histologia. Seja mais um cientista nessa sociedade brasileira. Agora, para os senhores amantes que gostam daquela curiosidade, que procuram na internet tentando saber coisas que só você sabe, algo que você vai chegar no seu grupo de conversa, no meio de uma conversa normal e vai falar essa curiosidade, eles vão ficar estranhados com você. Aqui eu venho lhe falar curiosidades a ver com o nosso tecido adiposo. Você sabia que quando nós ganhamos peso, aumentamos o número de células de gordura, mas quando nós perdemos, diminuímos apenas o tamanho e não o número? Então, vou dar uma explicação básica dessa explicação. Pois nós, quando comemos as calorias que gastamos, nós ganhamos o peso e aumentamos o número de células de gordura. Mas, quando perdemos peso, essas células não desaparecem da mesma forma que ganham. Elas apenas reduzem de tamanho, pois quando foi dito no tecido adiposo unilocular, você já tem o tecido adiposo, a sua quantidade já está ali. Só falta você ocupar esses espaços ou esvaziá-los. E além disso, as células de gordura elas secretam o hormônio mais importante, que é chamado de leptina, e não falamos a importância principal dessa leptina. Essa leptina, ela reduz a fome e aumenta o gasto energético. Ou seja, quando se produz maior quantidade de células, a leptina aumenta, mas o corpo se torna menos sensível à leptina. Mas quando se emagrece, a rápida redução da leptina manda sinais para o corpo para nós comermos mais e reduzirmos o gasto de leptina, ou seja, que facilita uma recuperação bem rápida do nosso peso. Aí vem a nossa querida Nazaré Tadesco para nos explicar que quando você perde gordura, te engorda. Isso porque quando as células diminuem de tamanho, quando você está perdendo gordura, cria um balanço energético negativo em relação ao corpo. E com isso o corpo realoca muito ácido gráfico para esse lugar que teve uma grande perca de gordura. E com isso você realoca maior gordura, ou seja, gerando uma maior quantidade de peso nas suas pessoas.